Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre automutilação. Mas antes de começar esse vídeo, eu preciso dar um aviso bem importante. Se ao ouvir essa palavra, ou mesmo aqui no início do vídeo, você sentir algum mal-estar, alguma sensação estranha, começar a ter lembranças ruins e perceber que você está desorganizado emocionalmente, para de ver o vídeo e liga para o 188, onde você pode ter apoio emocional de qualidade. É uma ligação gratuita, você também pode mandar chat. É um serviço anônimo e funciona 24 horas. Tudo bem? Bem, falar sobre automutilação é um conteúdo bastante delicado e eu fiquei calculando os prós e contras de falar sobre esse conteúdo, porque existem riscos de gatilhos, mas pensando que assim como abuso sexual infantil, suicídio, não é não falar do assunto que significa que as pessoas não estão fazendo isso e podem fazer isso por falta de informação e desespero. Então, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu venho gravando, que tem um título da playlist, O que aconteceu com você? Esse título é uma cópia da tradução do livro O que aconteceu com você, do Bruce Perry, um psiquiatra infantil com especialização em neurociência, e da apresentadora e jornalista Oprah Winfrey. E um dos temas é a automutilação. Bem, eu escolhi esse livro e hoje eu vou trazer um segundo livro para me ajudar aqui nesse conteúdo. Mas a ideia é que você tenha acesso a uma informação técnica sobre questões envolvidas com trauma, sobre como o seu passado pode afetar o seu presente e o seu futuro. E tendo essa informação, isso te dá a chance de buscar caminhos de saúde, de funcionalidade para você viver melhor. Tá bem? Então vamos lá. Se você ainda não viu o meu livro falando sobre o meu vídeo falando sobre dissociação, sugiro fortemente que você assista para entender um pouco mais o que eu vou dizer aqui. Porque o comportamento de automutilação, ele é bastante comum para pessoas que apresentam dissociação, tá? Então, numa linguagem bem rapidinha aqui, a dissociação ela pode se manifestar como diante de um estresse negativo, seja fora de mim, uma situação caótica, confusa, ou dentro da minha cabeça, onde eu estou lembrando de coisa ou criando histórias caóticas. Na dissociação, eu vou para dentro, ao invés de ser reativa e ter uma explosão de fúria, eu vou para dentro, meus batimentos cardíacos reduzem, a minha respiração reduz e eu começo a entrar num estado quase letárgico e também pode vir uma sensação assim de devaneio, tá bem? E aí o que acontece é que a dissociação por si só, ela libera uma substância que são analgésicos naturais, conhecidos como opioides, uma combinação de encefalinas e endorfinas, tá? Porém numa quantidade pequena em comparação a uma pessoa que dissociada se corta, que pode caracterizar a automutilação ativa, e eu vou explicar um pouquinho mais na frente em detalhes sobre isso, tá? Quando a pessoa dissociada se corta, ela tem uma liberação muito maior de opioides, e aí isso pode dar uma sensação para ela de calmante. Então, isso traz uma espécie de regulação para aquela desorganização que ela está experimentando. Se você vem acompanhando os meus vídeos, você já me ouviu falar repetidamente sobre regulação, autorregulação emocional. Então,
numa situação de dissociação, onde uma pessoa está se cortando, ela pode ter uma sensação calmante e isso ser reguladora para aquela situação que ela está vivendo. Bem, e aí qual o grande risco dessa história, né, de experimentar essa sensação calmante reguladora? É que isso se torne uma rotina, né? Em resumo, muito superficial, o que em geral o nosso corpo faz, né? Quando eu tenho um determinado comportamento e vem uma recompensa, o que ele vai dizer? Isso foi bom, faça mais. O corpo não faz julgamento moral de valor, né? E aí, se essa pessoa, e eu vou descrever um pouco por que é que a automutilação pode acontecer, o que aconteceu com esta pessoa para hoje ela estar se automutilando, então possivelmente ela vai ter esse comportamento porque, de novo, ela vai ter o gatilho de desorganização, de caos, e para sentir a calma, ela pode novamente se cortar. Também vou falar desse ciclo, mas aqui eu já resumo isso. Então, se a pessoa tem um bem-estar, o que ela acontece? Se ela tiver uma situação caótica novamente, ela fala, opa, para me acalmar, corto. Certo? Bem, por que será que uma pessoa, o que aconteceu com uma pessoa para ela se cortar? Né? Para você que está ouvindo isso, pode parecer uma coisa tipo muito bizarra, se você nunca pensou sobre isso, se você nunca ouviu falar sobre isso, né? De alguém fazer isso deliberadamente, né? A Oprah Winfrey fala isso na conversa que ela tem ali no livro com o Bruce Perry, sobre o susto dela de pensar que alguém vai se cortar e aquilo vai fazer bem para a pessoa. Como assim? Né? Você pode estar na mesma situação. Em geral, uma pessoa que tem um comportamento desadaptativo desse, por que ele é desadaptativo? Porque ele causa prejuízos em curto, médio e longo prazo, apesar da sensação calmante, apesar dessa informação para o corpo de, opa, tinha uma desorganização emocional, teve o corte, regulou emocionalmente. Mas isso é desadaptativo. Tá? O que em geral aconteceu com essa pessoa? Ela possivelmente vem de um histórico crônico de abuso doloroso, inescapável, inevitável, ambiente caótico, ameaça crônica nos 2 primeiros meses de vida, nos primeiros meses de vida ou nos 6 primeiros anos de vida. Especialmente abuso sexual. Se você ainda não viu os meus vídeos explicando sobre o que é abuso sexual, eu tenho 2 vídeos aqui no canal. Sugiro fortemente que você reserve um tempo para assistir a esses vídeos e entender o que configura abuso sexual, ao contrário do que muita gente pensa, que abuso sexual só se configura por estupro. Nesse vídeo eu trago que isso não é verdade. O estupro pode ser uma das formas de abuso sexual, mas existem muitas outras. Bem, então voltando, uma pessoa com histórico de abuso, de sensação de imprevisibilidade, inescapável, ambiente caótico, ela pode começar a se cortar diante de uma dissociação. Vamos voltar rapidinho para entender. Em geral, como é que a dissociação pode ser lida quando a gente pensa ali no cérebro primitivo, que diante de um estresse negativo, seja factual, verdadeiro, da realidade ou dentro da cabeça da pessoa, vai ativar um sistema de luta ou fuga. Mas existe um terceiro elemento que é a paralisia, fingir de morto. Alguns animais têm essa característica e nós estamos conectados e temos algumas semelhanças com alguns animais, especialmente nesse sistema que é ativado diante do predador
luta ou fuga, mas a depender da idade da criança, o que vai acontecer? Ela não pode fugir, nem lutar. Então, ela finge de morta, ela vai para dentro, entra ali meio naquela espécie de letargia, devaneio, tem essas substâncias analgésicas naturais, os opioides, e aí ela está dissociada. E em algum momento da sua vida, ela pode descobrir que se cortar dá uma sensação calmante para ela. Por quê? Bruce Perry explicou isso aqui para gente. Porque a dissociação combinada com o corte pode disparar uma quantidade imensa de analgésicos naturais. Então, ela pode ter essa sensação. Tá bem? Então, aqui a gente entendeu o que pode fazer uma pessoa se cortar. Eu disse que, além do livro O que Aconteceu com Você, do Bruce Perry, eu estou trazendo um segundo livro, que é o livro Counseling Skills for Working with Trauma Healing, da Christiane Sanderson. Esse livro é de 2013 e ele não foi traduzido para o português ainda, infelizmente. Mas eu estudei esse livro e continuo estudando. Ele foi um livro escrito especialmente para terapeutas que atendem sobreviventes de abuso na infância, violência doméstica, abuso sexual. E a Christiane Sanderson traz uma linguagem muito mais técnica, claro, porque é para profissionais, inclusive com exercícios, com formas de manejo dentro do consultório. E a Christiane Sanderson, ela traz uma explicação ampliada da automutilação, que eu acho que pode ser bastante importante para você entender um pouco mais, você sendo profissional ou você sendo uma pessoa leiga, tá? Então, o que a Christiane Sanderson traz nesse livro? Claro, ela não tirou da cabeça dela. A Christiane Sanderson é uma grande pesquisadora, uma psicóloga britânica com 35 anos de experiência. Tem uma playlist aqui onde eu conto da minha participação no workshop com ela, onde eu trago uma espécie de diário de bordo, como foi essa experiência, as coisas que ela compartilhou, tá? Então, ela referencia muitos teóricos, muitas pesquisas para trazer também essa subdivisão sobre automutilação. O que a Christiane Sanderson traz para a gente? Automutilação passiva e automutilação ativa. O que a Christiane Sanderson vai falar sobre automutilação passiva? Por exemplo, uma pessoa que não cuida dela mesma, uma pessoa com questões de higiene, autonegligência, então não cuida do tipo de alimento que utiliza, ela não cuida dos momentos onde ela está cansada, com fome, com sede, com sono, né? Uma pessoa que pode ter ela tem falta de limites, ela tem dificuldade de dizer não, expressar necessidades básicas, né? Incluindo também a supressão, a repressão de sentimentos prazerosos. Então, lembrando que para saber se isso que está acontecendo com a pessoa é uma automutilação passiva, é muito importante ter um acompanhamento detalhado, com análise, conhecer um pouco da história dessa pessoa. Não é porque alguém tem questões com higiene, alguém que não sabe dizer não, então isso significa que ela está dissociando e está tendo automutilação passiva. Não é assim que funciona, é mais complexo, ok? Mas é importante trazer para vocês que a automutilação ela não é só algo visível, onde uma pessoa se corta, tá bem? Outra automutilação é a automutilação ativa. Então, é uma pessoa que pode apresentar distúrbios alimentares, uso indevido de substâncias, corte, queimadura, tentativas persistentes de suicídio, né? E aí você pode dizer, nossa, mas distúrbio alimentar, automutilação ativa, como que pode ser isso? Bem, uma pessoa que sofre de distúrbio alimentar, ela sabe a dor que ela sente quando ela come em demasia, quando ela vomita em situações de pessoas com bulimia.
Uma pessoa com anorexia que fica muito tempo sem comer, ela está sofrendo ali uma privação. Então, esse corpo pode não ter um machucado visível por fora, mas ele está sendo machucado por dentro. Quem sofre de distúrbios alimentares sabe das consequências, sabe que tem questões nos dentes, da queimação em algumas partes do corpo, quando o alimento que está no estômago é induzido a ser vomitado, ela tem queimadura no trato gástrico, né? Então, isso é um jeito de se machucar, isso é uma autolesão, apesar de não ter, talvez, o corte, a queimadura, tá? Então, ela também vai falar das tentativas de suicídio como automutilação ativa, e ele pode fazer isso para poder regular uma dor emocional. E junto com esse processo de distúrbios alimentares, tentativas de suicídio, cortes explícitos e queimaduras no corpo, essa pessoa também pode regular o humor dela, dor emocional, usando drogas como álcool, drogas ilícitas, comida ou comportamentos viciantes, jogos de azar, compras, sexo, pornografia. Tudo isso pode ser uma combinação ali dentro de um sofrimento onde vem essa automutilação ativa, que pode ser uma combinação de tudo isso ou algumas dessas coisas. Novamente, lembre-se que não é porque a pessoa tem um ou outro desses comportamentos que isso vai configurar dissociação, automutilação ativa ou passiva. A gente precisa conhecer o histórico dessa pessoa para poder, de fato, ter ali suspeitas e até fechar um caso clínico, tá bem? Bem, por que será, então, para que a automutilação serve? Seja passiva, seja ativa. Ela pode acontecer para uma pessoa escapar das emoções, para ela lidar com crises, ela se acalmar, ela se sentir confortada, especialmente quando ela está exausta, está em sobrecarga, está muito difícil a vida que está se apresentando. Então, a automutilação pode ter essa função. São também formas de restaurar o controle e de justificar o autocuidado, cuidando de feridas. Imagina uma pessoa que está num ambiente ou ambientes completamente tóxicos. Em casa é uma grande confusão, brigas, pessoas viciadas, adictas em diversas drogas, violência física, vai para a escola, sofre bullying, a pessoa não tem um bom rendimento escolar, óbvio, porque ela vive numa casa caótica. Essa pessoa olha para o mundo dela, tudo dá errado, tudo está horrível. Como é que ela lida com isso? Como é que ela tem controle de alguma coisa? Talvez um controle para ela vai ser se cortar e fazer a ferida, fazer o curativo dessa ferida. Eu sei que pode parecer bizarra isso, que ideia é essa, né? Mas isso pode ser um sinal e um sintoma de alguém que está em sofrimento, seja real, seja metafórico, seja aqui dentro da cabeça, elaborando cenários, situações e sentindo o sofrimento, tá? Esses comportamentos todos são desadaptativos, mas por que é importante explicar isso? Para que, se você tem uma ideia de que alguém que se automutila, seja passivamente ou ativamente, abra os seus olhos, abra o seu campo de visão para entender que isso não se trata de um desvio de caráter, de uma vontade deliberada e quer aparecer e quer fazer graça. Que absurdo! Tem saúde, por que faz isso? Esse tipo de julgamento é contraproducente. Isso você não ajuda. A pessoa, ela sabe e sente essa sensação de culpa e vergonha. Eu vou falar um pouco mais disso aqui para falar sobre o ciclo da autolesão.
né? Quando eu trago aqui para você que uma pessoa em sofrimento, ela pode ter um comportamento desadaptativo de se automutilar passiva ou ativamente, isso é para que a gente possa abrir a nossa visão e entender que somos muito complexos e podemos ter comportamentos estranhos para os nossos olhos, para a nossa realidade, mas que para aquela pessoa pode atender uma necessidade dela de controle, de calma, de minimamente poder aguentar o desespero que ela está vivendo. Tá bem? Bem, vamos lá. Outra coisa, uma pessoa que está numa situação caótica como essa, em sofrimento e se automutilando, ela pode, inclusive, usar álcool e outras drogas para lidar com os flashbacks, com pensamentos intrusivos. Em resumo, superficial, o que é isso? Uma pessoa que viveu traumas na infância ou continua vivendo, ela pode ter pensamentos sobre aquilo, seja da cena do trauma em específico, que às vezes ela nem sabe que aquilo foi traumático para ela, que ela nem sabe o que é isso de trauma. Ela pode ter pensamentos intrusivos de coisas, como se fosse uma previsibilidade de coisas caóticas. Tudo que faz ela ter um sofrimento, ela pode ter pesadelos. E para amortecer, não ter que lidar com isso, que ela não faz a menor ideia de como fazer isso, porque ela está sendo invadida por pensamentos e lembranças, o que ela pode fazer? Usar drogas como o álcool e outras drogas ilícitas para poder anestesiar, entorpecer. E aí, olha como o nosso cérebro é muito complexo, né? Por isso que não tem receita. Ah, aconteceu isso, vai acontecer aquilo. A pessoa vai se comportar daquele jeito. O que eu comecei esse vídeo? Falando que a dissociação pode levar uma pessoa a se cortar para que ela se acalme. Mas uma pessoa pode se cortar para sair da dissociação e se sentir viva. Olha que curioso isso, né? Uma pessoa também pode se automutilar para confirmar a sua existência, para exteriorizar uma dor interior. Ver o sangue pode ser uma forma de, nossa, realmente isso aqui está doendo demais. E uma forma de se purificar de sentimentos tóxicos. Eu sou suja, eu sou uma vergonha. E aí, para algumas pessoas, vir o sangue é uma forma de purificação. Sim, isso acontece. Então, vamos entender um pouco do ciclo da autolesão que pode acontecer? Então, o que acontece? Uma pessoa está ali numa situação de sofrimento, ela faz a autolesão passiva ou ativa, sente uma calma ou se sente viva, enfim, qual é a necessidade? Ela sente controle. Só que depois que aquilo tudo passa, ela vai olhar para esse comportamento dela e vai, em geral, vai sentir vergonha, culpa, ódio de si mesma, repulsa de si mesma. E aí o que acontece? Ela pode entrar em desorganização emocional e ela vai fazer o quê? Ela vai se automutilar novamente. E como é que a gente faz para interromper esse ciclo vicioso? Essa pessoa, se ela tiver o privilégio de estar num processo terapêutico onde leve em consideração traumas e seja um terapeuta que acolha os sinais e sintomas de automutilação sem julgamento, mas com uma investigação sobre qual necessidade essa desadaptação está servindo para manter essa pessoa viva, regulada, calma, né? A primeira coisa é interromper esse ciclo de automutilação, né? E para isso acontecer, a pessoa precisa mapear os gatilhos. O que foi que aconteceu comigo com a situação mais recente de automutilação? Onde eu estava, com quem eu estava, o que eu ouvi que, pá, disparou essa sensação de entorpecimento, ou eu fiquei muito nervosa,
E aí eu tive a ação da automutilação, seja passiva, seja ativa. Porque aí eu começo a ter um conhecimento de como eu funciono diante de gatilhos. E aí, se eu sei para que a automutilação está me servindo, eu posso buscar um substituto adaptativo, funcional de comportamento. Então, se a automutilação está me servindo para trazer uma calmaria, eu vou fazer exercícios de autorregulação que eu me sinta calma. E como é que eu me sinto calma? Eu me sinto calma fazendo um exercício de respiração, de meditação. Eu me acalmo quando eu caminho ao ar livre. Eu me acalmo quando eu estou na natureza, quando eu tenho um cheiro muito agradável, por exemplo, um óleo essencial de lavanda. Isso me acalma? Então, ao invés de automutilar, eu vou fazer um exercício de regulação emocional que me acalma, certo? E aí, esse pode ser um caminho muito interessante. Então, criar um diário para você conhecer os seus gatilhos e para que é que essa automutilação está te servindo para que você possa buscar exercícios de autorregulação emocional que sejam adaptativos, que te tragam recompensas, funcionalidade e bem-estar. Tá. Uma coisa que é muito importante é que a necessidade de automutilação, ela pode ser um sinal de que os sentimentos não estão sendo expressos. Então, também ter alternativas de expressar os seus sentimentos de uma forma segura pode ser escrever, pode ser gravar no celular, pode ser ligar para 188 e ter um apoio emocional gratuito, anônimo, 24 horas, através de ligação comum ou através de um chat. Se você não tem privacidade e escreve, né, o que você vai escrever, se você tiver acesso à internet e um computador, escreva num arquivo onde é protegido por senha, onde você deixa esse arquivo em nuvens, por exemplo, como o Google Drive, pode ser uma opção, né? E aí é muito importante dizer que não é porque você ouviu esse vídeo, aprendeu esse conteúdo, fez sentido, vou fazer isso e agora não vou querer mais ter esse comportamento de automutilação, seja passiva, seja ativa. Se isso acontecer, maravilha, mas é tipo um milagre. Porque para você atrofiar, parar um comportamento destrutivo, desadaptativo, tendo um comportamento adaptativo funcional, você precisa fazer uma musculação aí, criar essa rotina e talvez, num primeiro momento, você vai ter diminuição da automutilação, do comportamento de automutilação, mas ele vai se manter. E se isso acontecer, é importante que, se você tem processo de autolesão ativa, que você faça com equipamentos descartáveis, esterilizados, tá? Quando você faz isso, você não pode estar sob o efeito de substâncias, porque isso pode fazer com que você aumente o seu risco de morte, ok? E tem algumas opções para você enganar o seu cérebro ali, muito musculoso, sobre autolesão. Se tem algo em você que, quando vê a cor vermelha do sangue, se sente vivo, começa a pintar o corpo em algumas partes, fingindo que é sangue, com a cor vermelha. Isso pode te ajudar ali no momento de desespero, até que a sua nova rotina esteja consolidada, estabelecida. Pode ser que pegar um elástico e romper com as mãos pode te dar uma sensação de calmante que é diferente de causar dor no próprio corpo. Pode ser que essa tensão de pegar um elástico, romper, pode te trazer um alívio dessa sensação de necessidade de lidar com a dor. Uma outra coisa é, para um processo de dissociação, você pode espremer nas mãos um cubo de gelo,
segura por um tempo e isso pode fazer você voltar. Ou mesmo segurar uma lata de alumínio gelada. Isso pode te ajudar também a sair da dissociação. Uma outra coisa é banho frio, mastigar elementos com gosto forte, tipo um pedaço de gengibre. Pode ser que tomar um gole de limão ou chupar um pouco o limão te tira ali da dissociação e você... Essa sensação mesmo de que você acorda, né? Dá um susto e, opa, isso te dá pelo menos uma sensação de acordar, trazer para o presente e aí você fazer um exercício que você já experimentou, que você sente, que te acalma, te faz sentir vivo, te faz se sentir no controle. Um bom exercício para poder se sentir no controle talvez seja organizar o ambiente que você está. Começou a ter a desorganização, vem a vontade de se cortar para ter essa necessidade de controle atendida, de repente organizar o ambiente que você está, vai te ajudar a te regular. E sim, você está no controle, foi você que organizou, você olha e fala, opa, fui eu que organizei e ainda tem o bem-estar de poder estar num ambiente regulado, voltar para o presente e aí colocar em prática os exercícios que você já vem experimentando sobre se acalmar, se sentir vivo, se autorregular. Sugiro fortemente que você procure exercícios de aterramento no YouTube. O que te faz sentir aterrado, presente, sentir que existe nesse corpo? Às vezes é dançar, às vezes é andar descalço e ficar sentindo a sola dos pés no chão. Se você puder pisar na grama, na terra, melhor ainda. Isso pode trazer maior sensação de aterramento. Sentir a luz, o calor do sol pode te ajudar a aterrar também. Era isso que eu queria trazer sobre automutilação. Espero que isso te ajude e ajude pessoas que você conhece. Me conta aqui se você já tinha ouvido falar de automutilação, se você já teve esse comportamento, como você saiu dele, se você está tendo nesse momento, esse conteúdo te ajudou de alguma forma? Me conta aqui nos comentários. Se você é novo, se você é nova por aqui, por favor, se inscreve aqui no canal. Isso me ajuda a crescer e a levar esse conteúdo, né, através do algoritmo para mais pessoas. Toda segunda às 7 da manhã eu tenho um vídeo novo de psicoeducação e na quarta-feira ao meio-dia, casos de consultório. Eu trago assuntos recorrentes de consultório. Tá bem? Deixa o seu like para o YouTube entender que esse vídeo tem um conteúdo relevante. Deixa o seu comentário, compartilha com alguém que você conhece que pode se beneficiar. Muito obrigada e até o próximo vídeo.